Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sexta e última aula do nosso treinamento de ADVPL e TL++. Se você aí perdeu a nossa última aula, eu vou deixar um link aqui na tela. Na aula de hoje vocês vão colocar a mão na massa de verdade e começar a montar as suas primeiras telas em ADVPL. E como o mês ainda não acabou, nós continuamos postando conteúdo sobre ADVPL lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue, corre lá! E a única coisa que eu peço para você é que dê um like nesse vídeo para ajudar o nosso canal e motivar a gente a continuar produzindo conteúdos gratuitos para vocês. Já falei demais, é com você aí, Paulo! Fala galera da FB Sistemas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à sexta aula e última do nosso treinamento de desenvolvimento fundamental, onde você dá os seus primeiros passos para se tornar um desenvolvedor Proteus. Nessa sexta aula nós vamos colocar a mão na massa e criar um CRUD, uma rotina aí com o browser e as opções de inclusão, alteração, visualização, deleção e pesquisar também para você pesquisar ali dentro do seu browser. Além de desenvolvermos um CRUD, nessa aula nós vamos apresentar para vocês algumas outras funções para dar início à criação das suas primeiras telas utilizando o TL++. Se liga nessa aula, pessoal, tá especial, vem comigo! Bom pessoal, então agora a gente vai criar algumas telas aqui utilizando o TL++, né, que a gente já falou que é uma evolução do ADVPL. A gente vai ver alguns recursos que tem aí de diferente do ADVPL e vamos utilizar para criar algumas telas simples aí, que já vai te dar uma noção de como que funciona essa criação de tela no desenvolvimento de customizações do Proteus. Beleza? Então vou criar aqui uma nova pasta, vou criar aqui a pastinha aula 6. Dentro dessa pasta aqui eu vou criar um novo fonte, que eu vou chamar de tela.tlpp. O TLPP, como a gente já falou, né, é a extensão utilizada para criar fontes com a linguagem TL++, certo? Vou colocar aqui nos comentários alguns dos diferenciais que nós temos entre o ADVPL e o TL++. Alguns recursos que você tem, que você encontra no TL++ e que não existem no ADVPL. Então, por exemplo, o primeiro deles aqui, a utilização de nomes mais longos. Exemplo, no ADVPL, os nomes eles podem ter apenas 10 caracteres. Então imagina o nome de uma função, como as que a gente criou nas aulas passadas. Uma user function, ela já começa com o U underline, certo? Então aí já foram utilizados 2 caracteres. Você tem apenas mais 8 caracteres para definir o nome da sua função. Imagine que você tem uma função chamada exercício aula 6. E você tem uma outra função chamada, que também é uma user function, chamada exercício aula 7. Como a ADVPL só conhece 10 caracteres, então vamos contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então ele reconhece só até aqui. Ou seja, essa função aqui e essa daqui, para ele é a mesma função. Então se você compilar uma função com esse nome e depois tentar compilar uma outra função com esse nome aqui, aula 7, ele vai falar que não pode, que você já tem uma função com o mesmo nome, porque ele reconhece apenas os 10 primeiros caracteres. Então essa já é uma das diferenças do TL++. O TL++, ao invés de 10 caracteres, ele permite você criar nome de funções, classes, variáveis com até 255 caracteres. No TL++, o tamanho máximo é de 255 caracteres. E aqui são 10 caracteres, ok? Uma outra vantagem que você pode encontrar aí no TL++ é a tipagem forte de variáveis. No TL++, você pode utilizar, como a gente já falou também nas aulas passadas a respeito da tipagem forte. O que é uma tipagem forte? O que é uma tipagem fraca? Quando você utiliza a tipagem forte, você define o tipo de uma variável, e se você tentar atribuir um outro valor diferente do que você definiu para aquela variável, o sistema não deixa nem você compilar. Ele já vai apresentar um erro ali e vai evitar com isso alguns erros na execução da rotina. Então, com a ADVPL, como a tipagem ela é fraca, no ADVPL, você pode criar uma variável do tipo numérico e tentar atribuir um valor do tipo string, ou tentar concatenar um valor e causar algum problema na execução. O famoso problema de type mismatch que a gente vê tanto aí nas rotinas, né? Com a ADVPL a gente tem muito disso, mas com o TL++ você consegue identificar esses problemas antes da execução. Mesmo na compilação você já identifica
esses possíveis erros aí de type mismatch. Eu vou colocar aqui, ó, pode evitar erros de execução. Existem outras melhorias, né, que foram implementadas, trazidas de outras linguagens de mercado para dentro do TL++, como por exemplo o namespace, melhorias na questão de orientação a objeto, como encapsulamento, mas esse tipo de coisa a gente vai ver mais para frente quando vocês entrarem em um conteúdo um pouco mais avançado. Uma outra coisa importante que você precisa saber a respeito do TL++ é que não é possível desenvolver customizações utilizando a arquitetura MVC e o TL++. E por que a gente não consegue criar uma customização utilizando MVC e o TL++? O TL++ ele respeita o escopo das funções. Então, uma função que é do tipo static, ela só pode ser chamada dentro do fonte onde ela foi criada. Como o MVC ele utiliza a ModelDef e a ViewDef, que são funções estáticas e são acessadas aí de outros fontes, então você não consegue utilizar o MVC com o TL++. Acredito que alguma solução a TOTOS vai apresentar com relação a isso aí, para que seja possível no futuro. Bom, então antes da gente começar aqui a criar os nossos objetos, as nossas telas, a gente vai aprender como é que faz para incluir aqui no nosso fonte um include. O que é essa diretriz aqui que a gente chama de include? Os includes eles são utilizados para que você venha associar um outro programa ou um outro código a esse fonte. O que seriam esses códigos? Seriam as bibliotecas da linguagem DVPL. Então, esse include aqui, por exemplo, eu vou utilizar para chamar uma biblioteca aqui que é o totus.ch. Os arquivos de include, eles sempre têm essa extensão. Então, isso daqui é mais ou menos como quando você chama uma biblioteca no C#, no Java ou em outras linguagens. Essa biblioteca, esse arquivo aqui, totus.ch, ele vai ter algumas configurações que a gente vai utilizar aqui dentro do nosso fonte. Vou criar uma user function aqui, ó, que eu vou chamar de minha primeira tela. Como nós estamos utilizando o TL++, né, vou fazer uso desse recurso aqui que permite a criação aqui de uma função com até 255 caracteres, ao invés de 10 do ADVPL, né? Criei aqui e a gente vai iniciar agora a criação das telas aqui no TL++. Existem duas formas para você criar esses objetos ou essas telas. A primeira é utilizando o comando define e a segunda é utilizando realmente o conceito de orientação a objeto na sua essência. O define ele foi criado exatamente porque o ADVPL ele veio do Clipper e no Clipper não existia o conceito de orientação a objeto. Então, para facilitar a vida dos programadores que vieram aí do Clipper, foi criado esse conceito aí, esse comando que você usa para definir um objeto, para criar um objeto aí que você vai utilizar na criação da tela. Esse primeiro método é mais simples, é o método que nós vamos aprender agora e mais à frente é importante você conhecer esse conceito de orientação a objeto que é muito usado aí em todas as linguagens de programação. Vamos lá, então a primeira coisa que a gente vai fazer antes de utilizar o define é criar uma variável aqui que eu vou chamar de ODLG, de dialog, que é o tipo de objeto que nós vamos criar, e eu vou utilizar a tipagem forte aqui, ó. Esse objeto ele vai ser do tipo object. Ok, criei um objeto aqui, agora eu preciso instanciar esse objeto. Esse objeto ele vai ser do tipo dialog. Então, primeiramente eu vou utilizar o comando define, depois eu vou colocar aqui o comando ms_dialog, que é o tipo de objeto que eu vou criar. Aonde que esse objeto vai ser instanciado? Vai ser instanciado nessa variável aqui, ó, ODLG. Então, é a próxima informação que eu vou passar aqui. Depois eu preciso passar uma informação que é o título dessa tela. Então, o define ele precisa aqui de uma propriedade, que é a propriedade title. E aqui no title eu vou colocar o nome dessa tela. Vou chamar de minha primeira tela, certo? Aqui eu estou criando o objeto, o nome do objeto é esse daqui, ODLG. E aqui no final eu preciso utilizar o comando activate para desenhar a tela. Então, esse comando aqui, ele dá origem a esse objeto e desenha essa tela. Eu posso utilizar, ou preciso utilizar aqui também, alguns parâmetros para definir, ou algumas propriedades para definir o dimensionamento dessa tela. Então, eu vou pegar esse objeto que está sendo criado aqui, que é o ODLG, e vou chamar uma propriedade desse objeto. Então, para acessar uma propriedade do objeto, eu coloco os dois pontos aqui e o nome dessa propriedade. A propriedade é o NWidth. E essa propriedade aqui, eu vou definir, através dessa propriedade, qual que é a largura desse objeto. Vou colocar aqui, ó, a largura desse objeto vai ser de 400 pixels. E aí eu vou acessar uma outra propriedade aqui desse mesmo objeto, que é a propriedade height. Nessa propriedade aqui eu vou definir a altura
dessa tela. Vou colocar 400 também. Essa definição aqui é em pixel, tá? Então você tem que ir testando mesmo para você ver se está do tamanho que você quer. Aqui no Activate eu vou utilizar um outro comando, que é o comando Centered. Faltou colocar aqui o ODLG. E esse comando Centered, ele é usado para centralizar essa tela que está sendo criada, certo? Então estou dando um Activate no objeto ODLG para ativar esse objeto, desenhar ele na tela. E estou falando para ele que ele tem que estar centralizado. E que o tamanho dele é de 400 de largura por 400 de altura, em pixels. Aqui, entre o Define e o Activate, eu vou colocando outros objetos dentro dessa tela. Então eu posso colocar um campinho dentro dessa tela, eu tenho que colocar aqui dentro. Posso colocar um botão dentro dessa tela, tenho que colocar aqui entre o Define e o Activate. Todos os objetos que eu quiser colocar nessa tela, eu vou colocar entre o Define e o Activate. Então o primeiro objeto que eu vou criar aqui dentro vai ser um objeto do tipo Say. O objeto Say, ele exibe um texto na tela, certo? Então, esse objeto ele precisa de alguns parâmetros, e o primeiro dele são os parâmetros de coordenada. Eu vou colocar aqui, ó, coordenada. Para indicar coordenadas, eu tenho que colocar primeiro o arroba, e eu coloco qual que é a coordenada do eixo X e do eixo Y. Então, eu vou colocar aqui. Então, a coordenada aqui vertical desse objeto, eu vou colocar na posição 6. Aqui são as linhas, tá? Podemos chamar de linha. Linha 6, e aqui a coluna, posição do eixo horizontal, né? Eixo vertical e eixo horizontal. A posição do eixo horizontal vai ser a posição 10. Então você pode chamar aqui para ficar mais fácil, linha e coluna. Linha 6, coluna 10. Lembrando que essas coordenadas aqui são em pixels, ok? Então são separados por vírgula. E aí eu coloco aqui o nome do objeto que eu vou criar. É um objeto do tipo Say. Então eu estou utilizando a função Say, que é uma função agora utilizada para criar um objeto que vai escrever um texto na tela. Aí eu vou colocar aqui entre aspas o texto que ele vai exibir. Vou colocar aqui, digite o seu nome. E aqui na frente eu vou dizer a qual objeto, quem é o objeto principal desse objeto. Então esse objeto Say aqui, ele está dentro, ou está sobre o objeto ODLG, que é a dialog principal. Então eu vou colocar aqui, ó, of ODLG, certo? E vou colocar aqui agora o comando pixel, que indica que essas coordenadas aqui elas estão em pixel. Vou compilar isso daqui e vamos testar para ver como é que está ficando. Ele deu um erro de sintaxe aqui, ó, porque faltou um comandinho aqui. É o Activate MS Dialog. Não basta você colocar o nome do objeto, você tem que dizer que você está ativando uma dialog, colocar o nome do objeto da dialog que você está ativando e aí colocar aqui o comando Center para centralizar essa tela. Agora sim, vou compilar. Vamos executar agora e ver como é que está ficando. Ah lá, ele criou uma tela aqui, ó, do tipo dialog, um tamanho de 400 por 400. Então define aqui um objeto com o título minha primeira tela, tá aqui o título. E eu falei, ó, na linha 06, coluna 10, você coloca esse texto aqui, ó, digite o seu nome. Agora na frente aqui eu vou colocar um getzinho aqui, um campinho, para o usuário digitar o nome dele, beleza? Essa tela aqui eu vou diminuir, que está bem grandinha aqui, vou colocar 200 por 200. Aqui eu vou colocar digite o seu nome, colocar 2 pontos aqui. E a gente vai criar aqui um objeto agora do tipo get. Esse objeto do tipo get, ele precisa ser instanciado aqui, ó. Preciso criar primeiro uma variável para ele. Eu vou chamar de oget. Vai ser um objeto também. E esse campinho aí que vai aparecer na tela, que o usuário vai inserir uma informação, ele precisa de uma variável para gravar a informação que o usuário vai digitar na tela. Que o usuário vai digitar nesse campo. Então eu vou criar uma outra variável aqui, ó, que eu vou chamar de cnome, já que é o nome que ele vai digitar na tela. E vou falar que é do tipo caractere. Já vou instanciar ela aqui com 30 espaços em branco. Por quê? A partir do momento que eu instanciei essa variável aqui, criando com 30 espaços em branco, o campinho lá que vai aparecer na tela já vai permitir para o usuário digitar até 30 caracteres, certo? Porque essa variável aqui, ela vai estar associada a esse get, a esse campinho aí. Vou colocar aqui agora as coordenadas desse objeto do tipo get. Esse objeto ele vai ficar na coordenada aqui da linha, vai ser a mesma linha, né? 10, só que a coordenada aqui da coluna eu vou colocar 40 para ficar na frente do texto. Ele vai ficar na mesma linha que esse texto, só que vai estar na frente do texto. Então agora o objeto é do tipo get. Então eu vou utilizar aqui, ó, a classe get ou o comando get. E o comando get precisa de algumas informações. Primeiramente precisa que eu venha definir aqui qual que é o nome do objeto que vai ser instanciado por esse comando get. O objeto é esse objeto aqui, ó, o get que eu criei lá em cima, a variável que eu criei lá em cima.
Depois eu preciso utilizar aqui um outro comando, que é o comando var, que é utilizado para definir qual a variável que está associada a esse objeto. O que é essa associação? Eu vou definir aqui qual que é a variável que vai gravar a informação, que vai receber a informação que o usuário vai digitar na tela. Quando ele digitar nesse campinho, essa informação vai ficar gravada onde? Fica gravada nessa variável aqui, ó, que é a variável CNOME. Mais uma vez eu tenho que utilizar aqui o comando OFF, ODLG, para indicar, né, que o objeto principal desse get é essa dialog aqui, que é o ODLG, que a gente instanciou lá em cima. E o comando pixel aqui, que indica que essas coordenadas aqui estão em pixel. Vamos compilar novamente e vamos ver como é que está ficando. Agora a tela ficou um pouquinho pequena demais aqui, ó. Vamos alterar de novo essas propriedades aí. Deixa eu fechar isso daqui. Vou voltar aqui para o 400 por 400 e aqui o objeto do tipo get eu vou colocar na coluna 60, porque ele estava sobrepondo o texto. Então eu empurrei ele mais para o lado e aumentei o tamanho da tela. A tela é 400 por 400, vou colocar aqui 400 por 300. E o get, né, o campinho, eu empurrei um pouquinho mais para o lado porque ele estava sobrepondo o texto aqui. Vamos compilar de novo. Agora sim, ó, agora a tela está num tamanho legal aqui, certo? Mas ainda tem um pequeno problema. Aqui eu tenho 30 caracteres para digitar o tamanho para digitar o nome. Só que o meu get aqui ele está gigante, ele está extrapolando o tamanho aqui da tela. Por que ele está extrapolando o tamanho da tela? Porque eu não defini aqui qual que é o tamanho dele. Então faltou definir aqui qual que é o tamanho desse meu get. Vou definir aqui através do comando size, que eu vou colocar aqui. E as coordenadas, ou os parâmetros que eu vou passar para esse comando size, é o parâmetro da largura ou do comprimento desse campo e a altura desse campo. Então, primeiramente é o comprimento vai ser 70 e a altura desse campinho aí eu vou colocar que é 10. Vamos compilar novamente e vamos testar. Pô, agora ficou legalzinho, ó. Digite o nome, posso digitar o nome aqui, ó. E quando eu digito o nome aqui, aonde que fica gravada essa informação? Esse nome que foi digitado aqui, ele está gravado dentro dessa variável aqui, ó, que é CNOME. Quando você termina de digitar, ele já grava a informação aqui. Agora eu vou dar uma incrementada aqui, vou criar um botão. Para criar esse botão, então novamente eu vou criar aqui um objeto, esse eu vou chamar de botão. É um objeto, né? Então ele é uma variável do tipo objeto. E eu vou chamar esse botão aqui, ó. Vou passar aqui as coordenadas do posicionamento desse botão. Então as coordenadas que eu vou passar aqui para a linha é o número 30, para a coluna é o 40. Vou colocar aqui o comando utilizado para criar o botão, que é o button. O nome da variável utilizada para instanciar esse botão, que é o botão. A propriedade prompt que eu vou colocar aqui, ela indica qual é o texto que vai aparecer nesse botão. Então o texto vai ser o texto OK. Vou indicar aqui mais uma vez, como eu fiz com os outros objetos, que esse button ele pertence ao objeto principal aqui, que é o ODLG. Novamente vou colocar aqui o comando pixel e vou utilizar o comando size para definir o tamanho desse botão. O tamanho dele vai ser 30 de largura por 10 de altura, em pixel, como a gente já falou. E a última propriedade, o último comando que eu vou utilizar aqui relacionando ao botão, é o comando action, que define qual é a ação que vai ser executada quando eu clicar nesse botão. Então a ação que vai ser executada é executar o comando alert. E esse comando alert vai fazer o quê? Vai apresentar na tela o nome que está guardado aqui na variável CNOME, que é o nome que o usuário digitou lá no campinho. Quando o usuário digita o nome no campinho, fica gravado nessa variável. Vou pegar o que está gravado nessa variável e quando eu clicar no botão OK, vou exibir na tela. Vou concatenar um outro texto aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Colocar um texto aqui, o nome digitado foi, vou colocar 2 pontos, fecha aspas, e vou colocar um maisinho aqui, ó. Então aqui eu vou concatenar 2 valores. Como os 2 valores são string, tudo bem, não tem problema juntar string com string. Então eu coloquei um texto aqui e concatenei com o conteúdo da variável que também é string. Vamos compilar e vamos testar. Então ele criou um botão aqui, ó, que ficou meio mal posicionado, mas aí você pode alterar aqui através do posicionamento de linha e coluna, né? Então eu vou deixar ele aqui mesmo, mas vou digitar um texto aqui, ó, Paulo Santana. Vou clicar em OK. Quando eu cliquei no OK, ele chamou o action, que é esse daqui, ó, execute o comando alert com o nome digitado mais o conteúdo da variável. Então ele mostra na tela, o nome digitado foi, e aí o nome que ele digitou aqui, ó, Paulo Santana. Beleza, pessoal? Bom, agora a gente vai deixar essa função aqui, ó, de lado e a gente vai criar uma outra função aqui, que é a função cad
SA1. Essa função nós vamos utilizar para criar um cadastro da tabela SA1, que é a tabela de cadastro de clientes, certo? Para criar esse cadastro aí com a tabela SA1, com o cadastro dos clientes, nós vamos utilizar a função mbrowse. Vou colocar aqui, ó, mbrowse. Essa função ela tem uma série de parâmetros que você precisa passar para ela, ou que você pode passar para ela, para definir algumas características aí desse cadastro que você está criando. E cada parâmetro é separado por vírgula. A cada vírgula aqui indica um parâmetro. Então aqui, por exemplo, eu colocaria alguns parâmetros. Parâmetros de coordenada aqui do dimensionamento desse cadastro. Então posso colocar aqui, ó, 0,6, por exemplo, 1, 22. Então esses parâmetros aqui são parâmetros de dimensionamento da tela que vai ser apresentada por essa função mbrowse. Se você não preencher esses parâmetros aqui, ele vai criar um dimensionamento padrão, que é o ideal, tá? Então geralmente a gente não preenche esses 4 primeiros parâmetros aqui. 1, 2, 3, 4, porque esses parâmetros são de dimensionamento do cadastro. E o ideal é você criar aí uma tela com um cadastro com o tamanho default da tela, ocupando 100% da tela. E aí apenas o quinto parâmetro aqui é que a gente vai preencher. Porque esse parâmetro aqui, o quinto parâmetro, ele vai ter o nome da tabela que você vai utilizar nesse cadastro. Então, por exemplo, eu estou fazendo o cadastro da tabela SA1, que é da tabela de clientes. Então, passo aqui entre aspas, certo? Eu ia deixar comentado aqui a função, mas já vou deixar aqui certinho. A função mbrowse, para criar um cadastro, ela precisa apenas desse quinto parâmetro aqui, que indica qual é a tabela para o qual ela vai criar o cadastro. Ok? Ela precisa de mais algumas informações. Ela precisa agora de 2 variáveis do tipo private que ela vai procurar. Essas variáveis, vou criar aqui, ó. A primeira delas é a variável cCadastro. Essa variável ela tem um nome pré-definido. Você tem que criar exatamente com esse nome, cCadastro. Se eu colocar cCad, já não vai adiantar, já não vai funcionar. E tem que ser do tipo private, porque a função mbrowser ela vai procurar uma variável que esteja visível e que tenha esse nome, cCadastro. A função mbrowse precisa também de uma outra variável do tipo private, que é o aRotina. Também é uma variável que tem que ter esse nome aqui. Essa variável aqui é do tipo array. A variável cCadastro, ela tem um nome do cadastro, cadastro de clientes. E a variável aRotina, ela tem um array, ou melhor, ela tem uma matriz com as informações dos botões, das opções que vão aparecer nesse browser de cadastro. Então, para definir as opções, para adicionar aí as informações nesse array, que vai definir as opções desse meu cadastro, desse meu browser, eu vou utilizar um comando que é o aadd. O que esse comando aadd ele faz? Esse comando aadd aí, essa função aadd, ela é uma função, ela adiciona elementos em um array. Então eu tenho um array aqui que é o array aRotina e eu vou passar para esse array aRotina algumas informações. O que eu vou adicionar nesse array? Eu vou adicionar um outro array, vou adicionar vários arrays, criando assim uma matriz. Quais são os parâmetros que eu tenho que passar para a função add para adicionar um valor no array? O primeiro parâmetro que eu tenho que passar é o nome do array que eu vou adicionar alguma informação, que é esse array aqui, ó, aRotina. Aí eu vou colocar uma vírgula aqui e no segundo parâmetro eu vou passar para a função aadd o valor que eu vou adicionar nesse array. Qual é o valor que eu vou adicionar nesse array? Eu vou adicionar um outro array. Então a gente viu aí nas primeiras aulas que um array é definido através das chaves, né? Abre e fecha chaves. E aqui dentro do abre e fecha chaves eu vou passar os elementos desse array. Então o primeiro elemento aqui é o nome desse botão, a mensagem ou o texto que vai aparecer nesse botão aí, que vai estar disponível no meu browser. Ele vai ter um texto aqui que é o texto pesquisar. Vou colocar uma vírgula e vou colocar o segundo elemento. O segundo elemento, ele é o nome da função que vai ser executada quando eu clicar nesse botão. Qual que é a função que vai ser executada quando eu clicar nesse botão? Vai ser a função axpesc. Essa é uma função padrão que cria uma telinha ali no seu browser para você fazer uma pesquisa ali dentro do browser. O terceiro elemento deste array aí é um valor pré-definido, vai ser sempre 0. Então é um valor reservado, você sempre vai passar a informação de 0 aí nesse terceiro elemento do array. E no quarto elemento aqui, você vai passar qual que é o número que se refere, né, o número correspondente a essa opção. O pesquisar ele vai ser sempre a opção de número 1, ok? Então quando eu adicionei esse array aqui, ó,
com 4 elementos dentro do array rotinas, eu criei uma opção para o meu browser que está sendo criado através da função mbrowser. Esse mbrowser ele vai criar um browser com funcionalidades de cadastro, alteração, inclusão, visualização e exclusão. E essas opções que vão aparecer lá no browser de cadastro, pesquisar, alterar, visualizar, elas são definidas no array rotina. Quando a função mbrowser executa, ela procura pelo array rotinas, ela lê esse array e identifica quais são as opções que tem que ter disponível nesse browser. Já coloquei a primeira opção desse browser, que é o pesquisar, e agora eu vou colocar as demais. Vou colocar aqui, ó, a opção número 2, vou colocar aqui, ó, número 2, que é o visualizar. Para a opção visualizar, eu tenho uma função padrão aqui, que é o axVisual, que assim como o axPesc, ele cria uma tela padrão com a opção para você pesquisar um item no browser, o axVisual, ele cria uma tela para você visualizar um registro do browser. Vou criar a terceira opção aqui, que é a opção de incluir. E a função padrão que vai ser executada quando clicar nesse botão é a função axInclui. Vou criar aqui a opção de número 4, que é o alterar, e eu vou utilizar a função padrão axAltera. Vou criar a opção de número 5, que é a opção de excluir, e a função padrão que vai ser acionada é o axExclui. E por último, vou criar aqui uma opção que é o impNome, que vai chamar a função que nós criamos aqui, ó, que é a função primeira tela, que é a função que a gente criou para exibir uma tela onde o usuário vai colocar um nome e quando ele clicar no OK, vai imprimir na tela aquele nome que ele digitou, certo? Essa opção aqui vai ser a opção de número 6. Faltou só um detalhe aqui, pessoal, que é o seguinte. A variável do tipo private aqui, que eu declarei como array, o cCadastro, eu atribuí um valor para ela. O arrotinas, eu também preciso atribuir um valor. Então, vou atribuir aqui, ó, um array vazio. Se na hora que eu tentar adicionar um elemento aqui, ele vai dar erro, porque ele não entende que o conteúdo aqui do arrotinas é um array, apesar de eu ter definido aqui a tipagem dele como array. Preciso instanciar ele aqui com o valor. Só uma outra correção aqui, ó, não é axInclui, é axDeleta. O nome da função padrão. E aqui, ó, nessa função minha primeira tela, esqueci de colocar também o underline. Por que tem que ter o underline aqui, ó? Porque essa daqui é uma user function, né? Então, se eu não colocar o underline, ele não vai encontrar essa função. Vamos compilar aqui agora e vamos testar essa rotina aí. Vou chamar aqui agora a função sigadv. Por quê? Porque essa minha função aqui, que é o cadsa1, ela utiliza uma função que é o mbrowser, que cria um browser aqui numa tela com os registros da tabela que eu especifiquei, que nesse exemplo aqui é a tabela de clientes. Então, aqui são acessados outros arquivos como SX2, X3, tabelas do dicionário de dados, aí, arquivos do dicionário de dados. E para acessar esse arquivo, eu preciso estar com o Proteus executando, precisa ser executado dentro do Proteus, eu não consigo executar essa função aqui dentro do VS Code. Então, vou chamar aqui a função sigadv, e vou abrir o Proteus. Já coloquei no menu essa função aqui, cadsa1, e vou acionar ela no menu. Já estou aqui no módulo de compras, que é o módulo onde eu coloquei o menu onde eu coloquei essa funcionalidade aí que a gente criou, essa user function. Coloquei aqui dentro de miscelâneas, aqui, ó, RFB Sistemas, treinamento RFB. Quando eu acionei essa rotina, ele já criou um browser aqui, ó, com algumas opções aqui em cima e todos os registros da tabela SA1 listados. Então, só para a gente relacionar os objetos que estão aparecendo aqui na tela com o código que a gente fez, esses botões que estão aparecendo aqui em cima são nada mais nada menos que esse array rotinas aqui que a gente criou, certo? Então, a gente colocou aqui a opção de pesquisar e ela chama uma função padrão que é o axPesc. Então, vamos ver aqui como é que funciona esse pesquisar. Cliquei aqui em pesquisar e essa telinha aqui é criada automaticamente por aquela função padrão que eu coloquei ali, que é o axPesc. Ela já faz tudo, faz até a pesquisa aqui, ó. Se eu pesquisar o código 00010, por exemplo, clicar em pesquisar, toda essa funcionalidade de pesquisar, ó, já encontrou aqui o 010. É feita por essa rotina padrão. Assim como visualizar, se eu clicar aqui em visualizar, eu posso visualizar esse registro, porque essa função aqui, o axVisual, me permite fazer a visualização de um registro aí do browser. Ela cria toda essa telinha aí. E a gente tem uma outra opção aqui, ó, que é o impNome, que chama uma função customizada que a gente criou aqui, que é a minha primeira tela, ok? Então vamos testar essa opção aí agora. Tem o incluir aqui também, tem o alterar, todas elas fazem as funcionalidades de incluir, alterar, visualizar, excluir. E a gente vai acionar aqui o impNome agora, que é customizado.
Aí o imprime nome, ó, criou uma telinha aqui, que é a telinha que a gente definiu lá na função. Vou colocar o meu nome aqui, Paulo Santana, e vou clicar em OK. E ele imprimiu na tela. O nome digitado foi Paulo Santana. Ok, pessoal? Então o mBrowser ele criou todo esse browser aqui. O Array Rotinas definiu essas opções aqui que podem chamar uma opção padrão, como a gente fez para o incluir, alterar, excluir, deletar e visualizar, ou pode chamar também uma função customizada, como a gente fez aqui para essa função de imprime nome. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do curso, deste treinamento que nós fizemos com os conceitos fundamentais aí do ADVPL e do TL++. Eu acho que foi o suficiente para você começar aí a sua carreira como desenvolvedor. Já conseguimos criar alguns cadastros, criar algumas funcionalidades aí, mas se você gostou do nosso treinamento e quer continuar aprendendo, evoluindo aí os seus conhecimentos, nós temos uma série de cursos aí no site da RFB Sistemas, inclusive o treinamento de MVC, que foi desenvolvido por mim mesmo e que tem ajudado na formação de muitos desenvolvedores para o mercado de trabalho. Foi um prazer estar com vocês, espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Até mais! Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nova série da RFB Sistemas. E caso vocês queiram avançar e participar do nosso Mega Combo, que é um pacote com mais de 15 treinamentos, onde você vai aprender mais sobre ADVPL e MVC, além dos principais módulos do sistema de RP TOTS Proteus, com Power BI e de quebra um treinamento de Excel e SQL. É muito conteúdo, galera. Todos os detalhes vão estar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar até esse momento e aguardo vocês na nossa próxima aula.